Imagina o seguinte, imagina que amanhã você perde o seu emprego ou amanhã seu carro quebra. E aí, vai fazer o quê? Meu nome é Misael Ribeiro e seja muito mais que bem-vindos ao canal Investidor de Boteco. Aqui a proposta do canal é outra, é diferente. É conversar com você sobre educação financeira, investimentos e dinheiro de uma forma muito tranquila, muito sossegada, como se fosse uma conversa de boteco mesmo. E hoje o vídeo é sobre reserva de emergência. Então vamos lá, o que é uma reserva de emergência? Reserva de emergência é um valor separado exclusivamente para cobrir qualquer despesa fora do padrão que você tiver, fora do gasto tradicional. Alguma coisa que ameaça a sua sobrevivência, a sua vida ou alguma coisa muito urgente acontecendo. Por exemplo, despesas médicas, perda de salário, perda de renda, carro quebrado, coisas desse tipo. Por mais que às vezes você pague o seguro do carro, ótimo, mas às vezes você não vai ter o dinheiro, às vezes não vai compensar acionar o seguro, ou às vezes você tem um plano de saúde, ótimo também, mas também tem a franquia dos 30% na maior parte dos planos. Tem que levar tudo isso em consideração para montar a sua reserva de emergência, tá bom? E também, eu acho que o motivo principal para você ter uma reserva de emergência é exatamente a perda do trabalho, né? A perda da renda. Quando você perde essa renda, esse dinheiro que cai aí talvez mensalmente para você, é um bom momento aí de você ter uma reserva de emergência bem caprichada para te ajudar nisso. Dito isso, a reserva de emergência não é aquele dinheiro para viajar, não é aquele dinheiro para aproveitar a promoção, não é aquele dinheiro onde você vai gastar para comprar um celular, tá bom? Essa não é reserva de emergência. Lembre-se, reserva de emergência é feita para gastos totalmente imprevistos. E agora eu vou ensinar a você como montar a reserva de emergência perfeita, tá? Então vamos começar com a pergunta número 1, que geralmente é a pergunta mais feita pelas pessoas. Quanto que eu tenho que ganhar na reserva de emergência? Observe uma coisa, a reserva de emergência depende muito de como é a sua vida, o perigo da sua vida financeira. Por exemplo, se você tem uma renda estável e a chance de você perder seu trabalho é muito baixo, por exemplo, você é concursado, você trabalha para o governo, a chance de você ser mandado embora no seu trabalho é baixíssima, aí a sua reserva de emergência pode ser menor do que uma pessoa, por exemplo, que é um empreendedor, um autônomo, por exemplo, que às vezes não tem renda nenhuma no mês, entendeu? Aí às vezes oscila muito a renda, aí a sua reserva de emergência tem que ser maior que essa pessoa. Fazendo aqui uma regrinha básica, se você aí é concursado e seu emprego é muito estável, uma reserva de emergência que contemple os seus gastos de 3 a 6 meses está excelente. Então como é que eu faço essa conta? É muito simples. Eu pego tudo que eu gasto para sobreviver no mês. Vou supor aqui, para facilitar a conta, tá? Talvez esse número esteja muito fora da realidade das pessoas, de 10 mil reais seja todos os meus gastos que eu tenho. Para viver no mês, com coisas essenciais. Aqui você pode descobrir, tá? Coisas supérfluas, por exemplo, assinatura de Netflix, pode tirar fora da conta, porque se você entrar numa emergência você vai cancelar a clube de assinatura. Tira todas as coisas supérfluas da conta e deixa só o valor mesmo que você usa para sobreviver. Coloque aí que é 10 mil reais, tá bom? Então, se você tem um emprego super estável, você é concursado, a chance de você se dar mal é muito baixa, entre 3 a 6 meses, ou seja, de 30 a 60 mil reais, no caso que eu falei. Agora, se você é CLT no setor privado, você trabalha na empresa, acorda todo dia de manhã, pega ônibus, tá, o trânsito, e o que é a maior parte dos brasileiros, tá? Então, o recomendado aqui é no mínimo 6 meses, 6 a 9 meses, tá? Então, se você gasta aí 10 mil reais para sobreviver, pelo menos de 60 a 90 mil reais, beleza? Uma continha bem básica para você entender. Agora, se você for autônomo, trabalha com um salário muito variável, depende muito de comissão, às vezes tem mês que não vende nada, aí você fica sem dinheiro, às vezes mês vende muito bem e você ganha mais, aí pelo menos um ano, tá, de gastos. Ou seja, tem um gasto de 10 mil reais, pelo menos 120 mil reais aí de reserva de emergência ou até mais, tá bom? Beleza, agora que você sabe quanto que você tem que ter de reserva de emergência, como que eu vou montar ela? Vou colocar aqui alguns critérios muito objetivos para você entender muito bem e fazer a sua escolha, montar a sua reserva de emergência da melhor forma, beleza? Primeira, a liquidez tem que ser alta. Pô, Misael, o que é liquidez? Liquidez
é a disponibilidade do dinheiro. O dinheiro está no lugar e quando eu precisar dele, eu tenho ele. Então isso é liquidez. O ideal é que eu precise resgatar o dinheiro e ter ele na conta no dia ou no máximo em um dia. Ou seja, a liquidez que a gente fala de D+1. O que significa D+1? Eu solicito o saque hoje, amanhã ou no próximo dia útil está na conta, beleza? Então, primeiro item de todos, liquidez alta. Segundo, segurança. Seu dinheiro tem que estar protegido, seja pelo Tesouro Nacional ou seja pelo Fundo do Garantidor de Crédito, tá? Então, lembrando que o Fundo do Garantidor de Crédito, ele garante R$250 mil por CPF e por instituição financeira. Ou seja, para uma reserva de emergência, é um valor considerável, né? R$250 mil. Então, isso vai variar basicamente na aplicação que você escolher para fazer essa reserva de emergência, que a gente vai falar isso mais para frente, tá bom? E o próximo, o seu dinheiro tem que render, tá? Pelo menos a inflação, pelo amor de Deus. Não vai me colocar o dinheiro da reserva de emergência na poupança. Ó, você vai rodar. Não dá. Não dá para deixar na poupança, beleza? E, dito isso, o próximo item você já sabe agora quanto que você tem que ter. Você sabe que ele precisa ter liquidez alta, segurança, rendimento e agora onde vou colocar esse dinheiro? Títulos do Tesouro Nacional é uma ótima opção desde que você coloque no título que não tenha variação no preço. O que significa isso? A maior parte dos títulos que são negociados no Tesouro Direto, por exemplo, eles possuem variação no preço. O preço sobe, o preço cai, baseado em alguns fatores, tá? Que eu não vou entrar em detalhes aqui. Talvez eu possa fazer um outro vídeo, se não tiver já explicando o que é a marcação ao mercado, tá? Mas o que você precisa saber é o seguinte: se você fica com o título até o final do vencimento, você recebe como uma renda fixa normal os juros que você contratou, né? Que você contratou com o governo no começo da aplicação. Agora, se você quer se livrar do título antes, você pode perder dinheiro para a maior parte deles, com exceção de um, que aí é uma boa opção para uma reserva de emergência, que é o Tesouro Selic. O Tesouro Selic vai render a Selic, entendeu? Então, você tendo um Tesouro Selic, ele pode ser uma ótima reserva de emergência, ele tem garantia do Tesouro Nacional, ou seja, a chance de calote é extremamente baixa. Não vou falar impossível, né? Porque, enfim, a economia tá doida ultimamente, mas é muito baixa, extremamente baixo o risco de calote. E ele vai sempre valorizar, tá bom? E não vai ter essa marcação mercado que a gente fala. Esse é o Tesouro Selic. Na verdade, existe a marcação mercado, mas ela já é uma marcação frequentemente para cima. Então, você não vai ter a variação ou a chance de perder o dinheiro, beleza? E você também tem CDBs com liquidez diária, que aí a gente tem CDBs aí de grandes bancos ou de bancos médios de até 100% do CDI, que é o CDB, é um investimento, uma aplicação financeira que você pode colocar lá, seu dinheiro vai render, quando você precisar você saca ele. Ele tem garantia do FGC, ele oferece rentabilidade, ou seja, protege seu dinheiro da inflação, e alguns bancos de médio porte ou fintech, eles oferecem até mais do que isso, né? Eles oferecem 105%, 110% do CDI. E a terceira opção que você tem também, que eu acho que é uma boa opção, excelente opção, são as contas digitais de bancos como Nubank e Banco Inter, que tem as famosas caixinhas do Nubank, ou porquinhos do Banco Inter, perdão, onde você coloca seu dinheiro lá e rende 100% do CDI. E a maior parte dessas caixinhas aí, ou porquinhos que eles falam, é 100% do CDI que rende, e é um ótimo lugar para você deixar seu dinheiro. Agora, eu falei para você onde você coloca seu dinheiro e onde você não coloca jamais. Poupança. Esquece poupança. Poupança não dá. Fundos de investimento com taxa alta, putz, aí é foda, porque todos os fundos de investimento cobram uma taxa. De forma geral, você não vai querer pagar taxa para ter esse dinheiro, porque ele é só uma reserva de emergência. Você não precisa de uma gestão ativa nele. Você não precisa que alguém fique gerindo o seu dinheiro a todo momento, tá bom? Então, fuja de fundo de investimento, fuja de poupança e evite qualquer coisa que tenha volatilidade. Pode ser ação, pode ser Bitcoin, pode ser título público que não seja o Tesouro Selic. Qualquer coisa que o preço varie e tenha chance de você perder dinheiro, você não pode colocar a sua reserva de emergência lá, tá bom? E agora,
dicas de como você consegue chegar na sua reserva de emergência de uma forma mais rápida, beleza? Lembrando que a reserva de emergência ela é essencial para você ter antes de começar a investir em coisas mais arriscadas, tá bom? Então você precisa ter uma reserva de emergência para isso. Primeira coisa é calcular o seu valor-alvo, como a gente falou anteriormente. Calcula o valor-alvo. Por exemplo, vamos supor que a minha reserva de emergência é 60 mil reais, beleza? A partir daí eu vou criar uma automatização. Eu gosto de chamar. O que é automatização? Transfere, recebeu o seu salário, transfere pelo menos aí 5, 10% que seja do seu salário para essa reserva de emergência. Recebeu, transfere. Não espera sobrar o dinheiro no final do mês, porque você vai acabar gastando, a gente sabe como que a gente é, né? Gosta de gastar pra caramba, você vai acabar gastando e não vai dar certo. Separa no começo do mês, já pega do seu salário e joga lá dentro, beleza? Comece pequeno. Melhor começar pequeno do que não começar, entendeu? A reserva de emergência é essencial. O imprevisto, ele sempre vai acontecer, tá? Ele sempre vai acontecer, só não se sabe quando. Então, quando ele chegar, é bom que você esteja preparado. E se você usa 13º, recebe PLR ou qualquer bônus adicional ao seu salário, aproveite para pegar esse valor adicional que você ganhou e já joga na reserva de emergência também, tá bom? Até chegar no valor que ela precisa ser. E outra coisa, muitas pessoas cometem esse erro. O custo de vida das pessoas começa a subir, né? Seja por uma mudança de padrão, ou seja por inflação, por isso as coisas vão subindo e tudo mais. Então, o ideal é que pelo menos uma vez ao ano você reveja seus cálculos e veja se faz sentido para você aumentar a sua reserva de emergência ou não, tá bom? Então você no final, vamos supor que você fez um plano para 12 meses, alcançou a sua reserva de emergência e tal. Depois de um ano, você vai lá e vê se o valor que você tem na reserva está adequado ao que você se propôs. E se você quiser também, você vai observar de um ano para o outro o quanto que foi a sua inflação do seu orçamento, né? Por exemplo, às vezes eu gastava 10 mil reais para viver, agora eu gasto 11, né? Então eu preciso acrescentar esses R$ 1.000 vezes o número de meses que é a minha reserva de emergência, beleza? Então, esse foi o vídeo de hoje. Lembre-se que a reserva de emergência é o airbag das suas finanças, tá? Quando o acidente acontecer, ela vai estar lá para te proteger, tá bom? E se você não tem reserva de emergência, começa hoje. Deixe aqui nos comentários qual que é o valor da sua reserva de emergência, tá bom? Esse é o vídeo de hoje. Aqui é o Misael e até a próxima.